Boa noite. Esperando mais algumas pessoas chegarem pra gente começar. Enquanto isso, fazendo o meu já tradicional sonzinho aqui de abertura de lives. Hoje no clima Homem-Aranha. Tô dando oi pra todo mundo aqui. Deixa eu tirar o som do meu computador também. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Clive Dani. Quem é você? Sim, estou de Homem-Aranha. Os únicos óculos que eu tenho aqui são esses aqui, ó. Sabe o que são esses óculos? Esses óculos são óculos para treinar a percepção visual de auras. Isso mesmo. Não sei se dá pra ver aí que ele é um par de óculos Aura Glasses. Diz o fabricante que ele filtra uma parte do espectro de luz e deixa a nossa percepção mais focada no ultravioleta, que é uma parte da luz que a gente não consegue enxergar normalmente. Agora sim, boa noite todo mundo, quem tá aí. Bem-vindos a mais uma live, um bate-papo com foco em espiritualidade, autoconhecimento cotidiano para quem tem filho e às 10 horas da noite já consegue fazer alguma coisinha mais focada em si mesmo, que já encerrou o trabalho ou não, mas a princípio já parou de trabalhar, já botou filho na cama, já organizou a vida aí para conseguir agora ter um tempinho para respirar. Não percam na sequência Glenn Greenwald no Roda Viva, vale a pena. Estou competindo com ele aqui, acho que tem pouca gente hoje porque a maior parte das pessoas está vendo o Roda Viva lá. Mas enfim, tudo bem aí com vocês? Digam aí como é que estão as coisas. Eu queria comentar com vocês dois temas principalmente. O tema que foi o assunto do módulo de pós-graduação, que foi emergência espiritual e crise de emergência espiritual, e o curso que eu fiz ontem, chamado Percepções e Interações e mais alguma coisa bioenergéticas.
que foi um curso muito legal, muito prático nessa parte da bioenergia. Tem vários insights legais aí, várias técnicas legais para depois a gente compartilhar. E já estou com ideias de um workshop para a gente fazer umas práticas, fazer umas técnicas aí de percepção da energia. Quem gostaria aí? Digam aí para mim. Isso é uma coisa que interessa? Porque também não interessar, não vou perder meu tempo em preparar esse material. Avisem aí, se interessar. Aproveitando, chamem os amigos, chamem quem vocês acharem aí que pode se interessar por esses assuntos. Compartilha aí o meu endereço do Instagram. Convido as pessoas para se juntarem a nós a esse bate-papo. Então agora sim que já deu uns 7 minutinhos aí depois das 10. Espero que vocês estejam confortáveis, bem acomodados, com a sua bebida predileta em mãos. E vamos bater um papinho aí. E ó, é para ser um papo mais interativo, né? Não é só eu falo e vocês escutam. Queria que vocês interagissem um pouquinho aí. As pessoas que estão pedindo para interagirem ao vivo, eu vou pedir para esperar um pouquinho, porque essa interação ao vivo é melhor se você tiver alguma coisa para falar, mandar por chat por enquanto, porque aí se a gente já tiver essa interação ao vivo, a tela fica dividida no meio e aí fica um chat duplo aqui. Eu acho que por enquanto ainda não é a ideia, a gente pode deixar isso para um pouquinho mais tarde. Quem aí já ouviu falar no termo emergência espiritual? Será que está com um pouquinho de delay? Não sei. Quem já ouviu falar em emergência espiritual? Alguém sabe o que é isso? O que é esse termo? Eu acho que está com um pouco de delay aqui, porque eu estou falando de emergência espiritual e está aparecendo um monte de carinha dando risada aqui. Agora ficou um pouco mais rápido. A Ana, claro que ouviu falar porque estava na aula lá comigo. Ana, fala aí, escreve aí o que é emergência espiritual, explica aí pra gente. Boa noite, Maria Eugênia. Boa noite, Sofia. Putz, complexo. Então, eu vou falar aqui, Ana, me ajuda aí, vê se é isso aí. A partir da visão da psicologia transpessoal, a transpessoal coloca um pressuposto que é da pulsão de transcendência. O que é isso? Lá atrás, quando Freud estabeleceu as bases da sua teoria psicológica, ele tinha falado de duas pulsões, como se fossem dois ímpetos, duas forças que existem dentro de todos nós, que são a pulsão de vida e a pulsão de morte. A gente dentro de nós tem uma busca pela vida e tem também uma busca pela morte. Isso pode parecer meio estranho, um pouco complexo, mas aceitem por enquanto isso, que depois a gente aprofunda melhor. Mas a pulsão pela morte por exemplo, se reflete em comportamentos que são mais de risco, de aventura, né, de exposição ao perigo. A gente gosta disso, né? Em maior ou menor grau as pessoas gostam disso. Essa é uma manifestação de pulsão de morte, mas também uma busca pela morte em si. Pode ser isso também. E a transpessoal coloca a pulsão de transcendência, quer dizer, ela
ela apresenta a ideia de que os seres humanos, a gente é intrinsecamente impulsionado a buscar a transcendência, a buscar uma abertura para o transcendente, uma abertura para algo maior do que o nosso cotidiano. Muito bem. Partindo desse pressuposto, esse processo ele pode acontecer de variadas formas, em determinadas intensidades, né? Eu até brinquei com a professora lá que eu acho que a minha vida é um grande processo aí de desabrochar, de despertar, né, de abertura para o espiritual. Então é como se essa abertura para o espiritual, essa abertura para aspectos mais internos, mais sutis, é a emergência espiritual. Emergência no sentido de emergir, não no sentido de algo que é urgente, né? Então eu falei para a professora, eu falei, puxa, parece que se a gente for entender que a emergência espiritual ela é esse processo, a gente pode dizer que a minha vida é uma vida de emergência espiritual, diluída, constante, contínua. Mas a emergência espiritual ela pode acontecer de forma mais intensa e concentrada. Então, tem pessoas que podem passar por um processo de emergência espiritual que é mais um abalo maior na vida, né? Chacoalha mais as coisas, é um momento em que a gente questiona o significado de tudo, revê os pesos e valores e medidas de tudo, se reposiciona perante todos os aspectos da vida. E em geral a gente sai desse processo, ainda que um pouco assustador, um pouco doloroso, a gente sai desse processo melhor, num outro patamar. Agora, se a gente pegar esse processo e concentrar ele ainda mais, deixar ele bem concentrado, bem focado, aí a gente tem uma crise de emergência espiritual. E o problema é que a crise de emergência espiritual ela é facilmente confundida com os sintomas dela, são muito parecidos com sintomas de psicose, de uma crise psicótica, né? Então, segundo a gente viu lá com a professora e tudo, e ela contou vários casos, inclusive o caso do marido dela, que tem um canal no YouTube que fala especificamente sobre isso, porque ele passou por esse processo. A gente vê que o processo de emergência espiritual ele acontece muito intensamente. Olha quem chegou aqui. Está em cima da mesa. O processo de emergência espiritual ele é muito parecido com um processo de psicose e muitas vezes as pessoas são tratadas como se fosse uma crise de psicose. Então, às vezes tomam remédios, às vezes são internadas, às vezes são internadas e tomam remédio, às vezes ficam nessa situação em que elas são tratadas como pessoas que estão passando por alguma patologia psicológica, alguma patologia espiritual até, mas entendida pela visão médica como uma patologia psicológica, e tem um tratamento de patologia, tem um tratamento de doença. E aí acabam sendo dopadas, acabam sendo às vezes confinadas em algumas instituições de tratamento, e aí é um ciclo perigoso, um ciclo sem fim. Parece que a nossa cultura, a nossa sociedade ainda não sabe muito bem lidar com isso. É uma coisa que é relativamente nova na psicologia. É uma coisa que ainda é pouco estudada, tem alguns movimentos por aí. E é legal da gente saber, porque quem está buscando, né, quem busca a espiritualidade, quem está buscando um desenvolvimento espiritual, está sujeito a ter uma crise dessa. E eu até perguntei para a professora lá se isso até certo ponto não é desejável, né? E a princípio parece que sim, na medida em que a gente
nessa crise, nesse momento da crise, a gente também acessa potenciais muito fortes, acessa forças criativas, forças transformadoras, tem uma coisa de autenticidade muito forte, tem uma coisa de potencial que vem para a ação, vem para o mundo de uma forma muito potente. Porém, se isso não é assistido de uma maneira adequada, a gente pode se complicar, né? Então, e eu acho que é muito bacana saber disso, porque eu acho inclusive que isso é um sinal de uma espiritualidade verdadeira. Ou seja, se a gente está envolvido com uma busca autêntica, numa busca sincera, está envolvido em alguma escola, alguma doutrina, alguma filosofia que se propõe a ser espiritual, então ela tem que ativar alguns dos pontos. É claro que a gente não vai passar por isso 100% em 100% das vezes, e nem que todo mundo tem que passar por isso, mas ela tem que passar por alguns, tem que ativar alguns pontos que podem vir a provocar uma emergência espiritual nesse sentido, né? Porque senão a gente está só se enganando. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Muitas vezes a gente acha que está se desenvolvendo, está buscando, e na verdade só está participando de rituais, só está adquirindo novas técnicas que não trazem nenhuma transformação real. A gente está viciado numa visão positiva em que a gente acaba maquiando os aspectos mais sombrios da nossa personalidade, acaba não olhando para isso de uma forma mais frontal, e no fim das contas está perdendo o nosso tempo e a nossa oportunidade de fazer alguma coisa real. Então, quando a coisa acontece de uma forma mais verdadeira, a chance disso acontecer aumenta. E então isso parece ter o seu aspecto positivo, né? Agora, como que a gente diferencia, como que a gente faz, né, para isso não derrubar a gente? Deixa eu mudar meu celular de posição aqui um pouquinho. Aí, pronto. O que a gente pode fazer, né? Eu não sei o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. O que eu acho que a gente tem é que ficar ciente dessa possibilidade e se cercar de pessoas que também compactuem dessa visão, né? Para, como aconteceu com diversos pessoas por essa crise, como a professora comentou lá na aula, no fim elas tiveram muita sorte de ter em volta de si pessoas que entenderam que aquela pessoa não estava enlouquecendo, não estava ficando maluca, não estava se desintegrando internamente, não estava esquizofrênica, não estava psicopática, nada disso, né? Psicótica, né? As pessoas acolheram isso, deram apoio, deram suporte, e essa crise passou. E quando essa crise passou, essas pessoas voltaram muito melhores, né? E é isso que a Ana está falando ali. A questão é que todos buscam um diagnóstico, de fato. Quando a gente começa a ter algum comportamento que foge à norma, quando a gente começa a ter algum comportamento que não é o comportamento normal, o que não está dentro do esperado para o nosso acordo social, de realidade, né? Quando a gente veja um acordo social, um acordo coletivo do que é realidade, né? Então, quando a gente tem um comportamento que foge a esse acordo coletivo do que é realidade, a gente desespera, a gente não sabe. Quando a gente vê alguém assim, né, a gente não sabe, é muito difícil a gente lidar com uma pessoa nessa condição, ainda mais é uma pessoa próxima, uma pessoa da família, uma pessoa, um amigo muito próximo. E a nossa tendência é realmente buscar rapidamente um diagnóstico para tratar esse sintoma, né? Porque é uma coisa de fato assustadora. Então a gente precisa de pessoas que aguentem estar lá na fogueira com a gente, né? E acolhendo se a gente
entrar nesse lugar, e vice-versa, né? Então também é importante a gente ter uma rede de apoio e se apoiar mutuamente, as pessoas que estão nesse caminho, né, de busca. Quem está disposto a fazer aí um trabalho de investigação e desenvolvimento espiritual, ter aí o cuidado de fazer uma terapia, de ter práticas de autocuidado e autocarinho, né, autoacolhimento, fazer aí sua meditação, sua yoga, seu Ho'oponopono, a prática que for, né, sua sessão de massagem, coisas que fazem a gente se sentir melhor e se blindar um pouco de fragilidades que podem disparar esse tipo de crise, né? Essa crise ela pode acontecer por vários motivos. Um dos disparadores é, por exemplo, o hormônio. Quando a gente, dependendo da situação que a gente está enfrentando, a combinação hormonal junto com situação de estresse, junto com algumas frustrações, infelicidades com relação à vida, alguns aspectos importantes da vida, falta de grana, enfim, todos esses questionamentos juntos, aí alguma combinaçãozinha aí, às vezes até algum remédio que a gente tome, né, pode disparar esse tipo de processo. E esse tipo de processo ele envolve fatores, como eu disse, bem parecidos com uma crise psicótica. Então envolve alucinação, envolve exacerbação dos sentidos, né? As pessoas relatam que estão muito sensíveis, estão hipersensíveis, então a visão está muito sensível à luz, a audição se incomoda muito com barulhos que antes eram pequenos, os custos ficam exacerbados, a sensação do toque fica muito forte, muito sensível. Outro sintoma importante e que é parecido com a psicose é que as pessoas passam a se apegar a crenças que não têm uma ligação lógica com o contexto em que elas estavam. Então, às vezes a pessoa, como num caso em que uma colega nossa lá relatou que ela passou por isso quando ela estava grávida. Ela teve uma gravidez, no fim depois ela acabou tendo um aborto espontâneo, mas enquanto ela estava grávida, por um dado momento ela passou a acreditar, a ter certeza de que ela estava gerando o Messias, de que ela seria a mãe, a geradora do Messias que estava retornando. Isso era fato para ela, né? E ela agia segundo essa crença. Então, imagina, né, se alguém do seu lado, alguém do seu convívio te fala que está grávida e te fala que é mãe do Messias, como você vai agir? Como você vai reagir a uma informação dessa, né? A nossa primeira reação é muito fácil da gente classificar isso como um tipo de loucura, um tipo de distorção da percepção, um problema cognitivo sério e querer internar a pessoa de fato, né? Então é muito interessante porque tem vários místicos, vários santos, várias personalidades aí do mundo da espiritualidade que passaram por situações bem intensas assim. Um muito famoso na Índia pelo menos, é o Ramakrishna, o Sri Ramakrishna, considerado um santo nos fins de 1800. Ele era chamado o louco de Deus. Ele sentia uma paixão, um amor tão grande pela divindade, por Deus. Ele só de ler um texto sagrado, só de fazer uma semana, ele entrava em êxtase. E quando ele entrava em êxtase, ele fazia coisas bem malucas. Coisas bem malucas, como um fato que é narrado num livro que fala sobre ele, que ele foi num templo, não lembro exatamente se era num banheiro, alguma coisa assim, que estava muito sujo e ele começou a praticamente limpar o chão com os cabelos, né? Então ele ficou esfregando a cabeça e o cabelo tudo lá no chão todo cheio de fezes e tudo mais. E esse cara ele era tão disponível, tão aberto assim para esse êxtase místico, que depois ele começou a estudar o budismo. Ele era indiano, né? Então
a religião natural dele era hindu. Aí ele começou a estudar o budismo, e quando ele estudava o budismo ele fazia algum mantra, alguma oração referente ao Buda, e também entrava em êxtase. E depois ele começou a estudar o cristianismo, e ele, quando ele via a estátua, imagens do Cristo, ele também entrava em êxtase. Então era um cara assim com uma facilidade muito grande. E o comportamento dele quando estava em êxtase muitas vezes era um comportamento muito parecido com o psicótico, né? Então é um sinal importante da gente ter em mente aí, né? E alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Porque também eu queria comentar um pouco do outro curso, do curso do domingo. Comentem aí, não me deixem falando sozinho não. Bipolar, o marido da professora lá, ele tem um canal no YouTube que se chama, não sei se ainda se chama assim, mas o título do principal vídeo dele, acho que por muito tempo foi o site dele, sou bipolar ou estou despertando? Am I bipolar or waking up? E é muito isso, né? Essa sensação de bipolaridade, os sintomas são muito parecidos. E enfim, sim, é um tema bastante complexo, e a gente tende a achar que ao entrar num caminho de espiritualidade tudo vai virar um mar de rosas, né? A gente vai ter um amparo, vai ter a fé que dá muita força para seguir em frente, vai ter a proteção, seja de quem for aí, de anjos, de santos, de amparadores, de guias, de mentores, como queira chamar. Mas olhar para dentro e crescer e se transformar de verdade não é uma coisa simples, não é uma tarefa fácil. Por outro lado, é inevitável para uma espiritualidade de verdade. É inevitável para uma espiritualidade real. Então é legal a gente saber, é legal a gente saber que a gente pode estar sujeito a esse tipo de sintoma, né? E como eu falei antes, tá bem assessorado e tá bem acompanhado para as pessoas poderem segurar a onda junto com a gente. Inclusive sem julgamentos, né? Inclusive sem rótulos, sem classificações muito imediatistas, muito rápidas, né? De já sair distribuindo diagnósticos e na sequência atacando remédio, né? Analice, esse exemplo do indiano foi um exemplo de alguém que está passando por um processo, esse que a gente está falando agora, que é o de emergência espiritual, e que é muito parecido com sintoma de psicose, né? E o tema desse módulo da pós desse fim de semana, que é isso que a gente estava falando, é justamente emergência espiritual. E aí eu fiquei bem impactado aí pelas semelhanças que tem e como é fácil a gente confundir um despertar espiritual com um surto psicótico. E aí isso pode acontecer em maior ou menor grau, mais diluído ou mais concentrado no tempo. Quando isso é muito intenso, muito focado, que é chamado então de crise de emergência espiritual, a similaridade com um surto psicótico é altíssima. É altíssima. E aí a gente corre o risco de estar passando por um momento de um grande despertar, um momento super importante na vida, que vai trazer uma abertura maior de autoconhecimento, de potencial criativo, de autenticidade, de realização, de tudo, só que ser confundido com um surto psicótico e acabar internado numa instituição e dopado por um monte de remédio. Esse que é o ponto. Um terceiro... Deu para entender, Analice? Ficou claro aí
esse mega resumo express aí que eu fiz. E um terceiro aspecto ainda que a professora comentou é o despertar da Kundalini, que também é muito parecido. Sim, então, depende. Clivedani, qual é seu nome, por favor? Escreve seu nome aqui direitinho que eu não estou sabendo pronunciar. Você está falando que no Museu do Inconsciente é possível observar a manifestação do divino nos quadros pintados pelos pacientes esquizofrênicos, né? Então, a arte, ela é um canal de expressão muito poderoso, e essa fronteira entre o que é considerado loucura e o que é considerado divino é muito tênue. É muito tênue, né? E esses trabalhos da Nise da Silveira, inclusive no documentário aqui no filme, é muito bacana de conhecer, porque ela tinha uma visão que justamente ia além da rotulação tradicional de que a pessoa é louca, né? Simplesmente assim. Daniele, legal, Daniele, obrigado de ter escrito aí seu nome. E Kundalini, que é uma outra coisa também muito misteriosa, uma coisa envolta em mistérios, tem um monte de mitos e histórias aí sobre essa energia, essa força, mas parece também que esse despertar é bem real, é bem possível, e esse despertar também tem sintomas muito parecidos com o da psicose. Então é bem interessante ver que esses dois processos, né, a emergência espiritual, o despertar da Kundalini e a crise psicótica, elas têm aí suas similaridades. É importante a gente ficar ligado nisso, porque pode estar mais perto de todos nós do que a gente pensa. Inclusive isso ficou bem patente numa prática que a gente fez lá na aula, uma prática que mexeu muito comigo, que deu para ver como é tênue realmente essa fronteira, como a gente passa o nosso dia a dia aí suprimindo, reprimindo um monte de impulsos, e se a gente não der uma atençãozinha a eles aí, trabalhar essas forças para terem uma vazão adequada, uma vazão criativa, uma vazão transformadora, uma vazão mais positiva, mais cedo ou mais tarde isso vai explodir, porque vai virando uma panela de pressão, né? Bom, por hora acho que é isso, uma rápida visão sobre emergência espiritual. Eu queria saber se alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso, alguém tem alguma pergunta, senão eu começo a contar um pouquinho de como foi esse outro curso de ontem, que foi muito legal também. Enquanto eu espero um pouquinho, eu vou voltar a tocar meu teminha aqui do Homem-Aranha. Quem conhece essa música aqui? Alguém já ouviu falar da Nancy Trivelato e do Wagner Allegretti, do IAC, que é o International Academy of Consciousness? Então, Roseli, pois é. Exatamente. A pessoa que está no processo de emergência espiritual, ela tem os sintomas de quem está tendo uma crise psicótica. Exatamente, Daniele, também. Não podemos achar nem uma coisa nem outra, né? Nem achar que todo quadro patológico seja a manifestação espiritual, e nem o contrário, que todo quadro que parece uma patologia psiquiátrica a gente já trate como uma patologia de cara, sem tentar entender um pouquinho melhor se
pode ser uma emergência espiritual. E veja, não quer dizer que você não tem que assessorar a pessoa, não tem que cuidar da pessoa que está passando pelo processo de emergência espiritual. Tem que cuidar, e muitas vezes cuidar com remédio. Às vezes tem que entrar com medicação. A questão é que a abordagem é outra. Às vezes você vai dar uma medicação que não é uma medicação para deixar a pessoa completamente dopada. Você não vai internar a pessoa numa clínica e dar eletrochoque. Né? Ainda bem que isso ainda não funciona mais, não é mais uma prática, né? Mas a questão é que você vai olhar para essa situação com outro olhar, né? De que a pessoa não está com uma patologia ali psiquiátrica, psicológica, ela está passando por um processo e, apesar de ser muito parecida, os sintomas serem muito parecidos, tem coisas que ajudam muito a diferenciar, né? Então, por exemplo, uma coisa que diferencia, que ajuda muito a diferenciar, é se tem episódios passados, né? Se a pessoa desde sempre já tem um comportamento fora do padrão, já tem algumas crises, já tem um sinal, já tem alguns outros sintomas ainda que não tão intensos, como síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, né? Se você já tem isso, a chance maior é de realmente ser um quadro patológico. Agora, nos casos que a gente viu lá, inclusive o marido da professora lá, o cara tinha se formado morava no Canadá, tinha se formado em publicidade, estava trabalhando, estava recebendo seu saláriozinho lá, não estava lá muito feliz com umas coisas, mas estava bem, estava levando a vida, tinha uma certa infelicidade, uma falta de propósito, assim, mas não era nada demais. E por conta dessa sensação de falta de propósito, foi fazer um workshop aí de autoconhecimento. E no fim desse workshop de conhecimento, depois de fazer um monte de práticas de sensibilização, de autoconhecimento lá, o cara disparou esse processo. Enquanto ele ainda estava no hotel onde estava acontecendo esse seminário, né? Então, assim, é mais fácil de identificar, bom, isso daqui deve ser alguma coisa relacionada à emergência espiritual e não a uma crise psicótica, porque esse cara nunca teve nenhum quadro, nunca teve nenhum outro sintoma, né? Esse é um dos aspectos que ajudam a diferenciar. Essa sensação uma sensação de um teor mais místico também, uma sensação de união com o todo, de contato com o divino, né? Isso também é outra característica, apesar que, claro, que na psicose a pessoa pode acabar declarando isso também, né? Deixa eu ver o que a Daniela escreveu aqui. Podemos considerar que o quadro de psiquiatria pode ter relação com um desgaste no chakra? Puxa, talvez. Difícil responder essa, hein? Difícil porque o que foi falado lá também é que tem alguns quadros patológicos que tem uma correlação com as estruturas físicas, né? Então a esquizofrenia, ela parece que ela tem relação com o desgaste de um certo tipo de uma certa região do cérebro. Então a pessoa que é esquizofrênica, se você fizer lá um eletroencefalograma, uma ressonância e tal, você vai conseguir detectar uma distorção, um desgaste, uma deterioração de uma parte do cérebro. Se você tem uma deterioração numa parte do cérebro, provavelmente você tem uma deterioração no chakra que está conectado àquela área, né? Eu não sei. Eu sempre vejo as coisas como os dois sentidos, né? Você pode ter um problema biológico, genético, ou por algum efeito que causa um dano no físico, e esse dano no físico vai acabar repercutindo no chakra e nos corpos mais sutis. Por outro lado, você pode ter o inverso também, né? Uma pessoa que tem uma desordem muito grande na aura pode interferir no chakra, deformar o chakra, e o chakra deformar, acabar afetando a estrutura física também. Mas eu não consigo te dizer com certeza, viu, Daniele? Não consigo te garantir isso.
nem se o funcionamento é esse para todos os casos e nem se é a primeira ou a segunda hipótese que eu falei, né? Mais difícil ainda. A Cacá, a Maria Clara tá falando que a pessoa pode ter uma tendência que fica guardada e de repente disparar. Então, é o efeito sombra, né? Não sei se vocês já viram esse filme, que é um filme produzido pelo Deepak Chopra e outras duas... São duas psicólogas, chama O Efeito Sombra, tem no YouTube, muito bacana. Eles falam muito isso, quanto mais você reprime a sombra, e a sombra não é necessariamente tudo que é negativo, né? É tudo aquilo que é reprimido. E o reprimido, por incrível que pareça, pode ser positivo, né? Quanto mais a gente reprime a sombra, mais potência ela ganha. E mais cedo ou mais tarde ela vai se revelar. Mais cedo ou mais tarde ela vai se manifestar. Por isso que eu falei que é importante a gente tentar dar atenção para esse potencial antes de chegar nesse ponto. Que aí a gente é pego de surpresa, né? E aí a coisa, o bicho pega mesmo. A Joyce aí, boa noite Joyce, conseguiu chegar, que bom. Sim, todo contexto precisa ser avaliado, como disse aí a Fernanda. Essa é outra coisa também, né? Se você tem uma pessoa que vem de uma família disfuncional, onde tem falta de afetividade, tem violência, tem agressividade, tem desestruturação em vários níveis, a chance dela manifestar um quadro patológico é maior do que ela manifestar um quadro de emergência espiritual, né? Um quadro que possa ter alguma coisa de positivo. E o interessante é que positivo é negativo, não é isso que a gente está falando. Porque até pelos estudos aí que a gente viu da Anísia e da Silveira, mesmo a psicose ela tem as suas potencialidades positivas. Ela tem o seu potencial criativo, ela tem os seus aspectos mais de luz, que a gente tende a não ver, tende a suprimir e rotular tudo como uma coisa negativa, como uma coisa doentia que precisa ser tratada a todo custo para trazer a pessoa para uma cura do que seria para um estado que seria a normalidade, né? Sim, Kaká, inclusive a energia sexual, com certeza, com certeza, né? Não dar vazão a esse impulso, a essa energia, a libido. E a libido não só como energia sexual, como ímpeto para todas as coisas, para todos os sentidos, ela mais cedo ou mais tarde também volta para bater na nossa porta aí e chamar a nossa atenção. Mas enfim, falando do o outro curso lá, e aí claro, né, se pintar mais dúvidas aí, mais comentários sobre esse assunto, a gente volta a falar. Mas esse curso foi um curso muito bacana, eu gosto muito do trabalho da Nancy Trivelato e do Wagner Alegretti. Eu acompanho há um bom tempo aí já, acompanho desde que eles faziam parte do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Consciencia, lá que é do professor Valdo Vieira, né? E depois eles se separaram e aí eles fundaram o IAC, que é o International Academy of Consciousness. E é sempre muito legal, né? A gente conhecer pessoalmente alguém que a gente admira, alguém que a gente com quem a gente aprende, alguém que a gente segue, né? Eu vivo vendo os vídeos dela no YouTube, aprendendo bastante com os conteúdos dela na internet, e você encontrar a pessoa cara a cara ali, foi muito legal. Aproveitei e comprei o livro dela, que eu já tinha a versão em inglês no Kindle porque estava esgotado, agora teve uma nova edição. Comprei o livrinho aqui e dei uma de tiete e pedi inclusive um autógrafo, uma dedicatória, né? Então foi muito bacana só por esse aspecto assim, de conhecer os dois lá, conhecer o Wagner e a Nancy, muito legal, duas pessoas muito bacanas. E o curso foi extremamente prático, muito pragmático, muito objetivo, teve um pouco de explicação, um pouco de teoria, porque, enfim, inevitável, né? Às vezes você vai propor um exercício, você precisa contextualizar um pouco, dar um pouco de informação para as pessoas. E teve muito exercício, eu acho que foram mais de 40 exercícios que a gente fez.
ao longo do dia, foi bem puxado também, foi das 8h30 da manhã até as 8h30 da noite, né? Claro, com alguns intervalos aí e almoço, mas foi bem intenso e teve muitas práticas que estavam visando a percepção, a manipulação e a interação da nossa energia. Então a gente fez alguns exercícios para perceber a movimentação da nossa própria energia, fez alguns exercícios para fazer algumas técnicas específicas, inclusive a principal técnica que eles defendem lá, que é a oscilação longitudinal voluntária da energia, também chamada de OLVE, OLVE, oscilação longitudinal voluntária da energia, que é uma técnica multiuso, uma técnica para higienização do campo energético, é para autodefesa, é para equilíbrio e harmonização da aura e dos chakras, é para desbloqueio energético e é para também disparar um estado chamado estado vibracional, que é aí uma meta que indica aí um bom estágio de desenvolvimento do controle das nossas bioenergias. Ele fez lá fez exercícios sozinho, fez uma bateria de exercícios em dupla depois, e por isso que eu falei que eu fiquei com muita vontade de treinar mais vezes esses exercícios, até incrementar e fazer outros, pensar em outros. E aí, por isso que eu perguntei se alguém teria interesse, né, da gente fazer aí um workshopzinho aí, passar um dia brincando de energia, passar um dia experimentando as próprias energias, as interações energéticas, aquilo que eu falei, né, no 7 dias 7 chakras e mais principalmente no aura, chakras e bioenergia, aquela questão de interação áurica, de autodefesa. A gente fez um exercício lá, para vocês terem uma ideia, o último exercício, na verdade, era um exercício em que uma pessoa tinha que simular um ataque energético na outra, enquanto a outra pessoa tentava se defender, né? E aí, no fim, as duas pessoas relatavam o que sentiram, enfim, né? Eu não consegui, realmente a pessoa estava com uma defesa muito boa, não consegui atravessar essa defesa, ou o outro fala assim, nossa, eu senti a energia chegando, daí consegui perceber que no começo a energia estava chegando em mim, mas aí eu consegui bloquear, consegui me defender, enfim, coisas bem interessantes aí. Teve alguns exercícios de movimentação da energia, alguns exercícios de exteriorização e outros exercícios de energia. E é legal que você vai criando referencial, né? Isso acho que é uma das coisas mais importantes nesse tipo de desenvolvimento, né? Como é tudo muito abstrato, muito subjetivo, a gente precisa de referenciais um pouco mais confiáveis para a gente conseguir ter um pouco de noção e interpretar aquilo que a gente está sentindo, né? Então foi muito legal. Teve um exercício, por exemplo, em que a gente tava todo mundo sentadinho ali, era um tipo de um auditório, né? Devia ter, acho que tinha umas 80 pessoas participando do curso. A gente estava sentado ali nas cadeirinhas lá, e aí o exercício era a gente de olho fechado, e o professor ia ficar na frente, depois no lado esquerdo, depois no fundo, depois no lado direito da sala. E só em um dos 4 locais ele ia mandar energia pra gente. E a gente tinha que identificar em qual dos locais ele realmente mandou energia. Nos outros 3 locais ele ia só fingir que ia mandar. E a gente tinha que estar atento, percebendo, tentando sentir de que lado que estava vindo a energia. Então coisas desse tipo, assim, foi realmente muito interessante, muito bacana. Mas são coisas para se praticar, né? São coisas para praticar. E é bem melhor se a gente tem alguém com quem praticar.
porque dá esse referencial do outro, e tem vários exercícios em que o outro é fundamental, né? É fundamental, porque no fim das contas é o que eles falaram lá, eu concordo muito com isso, né? A gente tá aprendendo essas coisas, estudando todas essas coisas para viver melhor no mundo. E viver no mundo é interagir melhor com as pessoas. Então nada melhor do que treinar essas interações para a gente ter um domínio melhor das nossas energias. E foi isso. Foi muito legal essa visão bem pragmática. Vocês querem perguntar alguma coisa aí também? Comentem aí comigo. Eu tô aqui já... Começo a ficar aflito que só eu falo e não tem ninguém comentando nada aí. Foi um olhar muito pragmático, assim. Tinha uma coisa, inclusive... uma noção que eles usam muito lá, que é o que a energia ela obedece à sua vontade e à sua atenção. São esses dois fatores principalmente, né? Atenção e vontade. Então, que visualizar, por exemplo, que é uma técnica muito comum, que a gente usa muito, né, em técnicas de bioenergia, em exercícios mais introspectivos, de processo meditativo e tudo mais, eles praticamente não usam visualização. É muito interessante. O exemplo que o professor deu lá, o Wagner deu o tempo inteiro era você precisa visualizar para fazer esse movimento? Você simplesmente faz esse movimento, né? E é a mesma coisa com a energia. O pressuposto dele é esse, assim. A gente dá um comando para a energia responde. Você não precisa visualizar a energia se mexendo, né? No fim, a visualização ela é uma ferramenta, é importante porque no começo a gente não tem essa sensibilidade, não tem essa percepção, não tem esse controle. Mas é legal saber que no fim das contas a gente pode só pela intenção aliada à atenção, ter um efeito inclusive mais poderoso do que o de visualização. Bloqueios, Ana. Sim, bloqueios. Imagina que o nosso sistema, que nessa visão até mais transpessoal, ela vai além do corpo físico, né? A gente não é só o corpo físico, a gente tem outros veículos de expressão. Tem o nosso corpo físico, tem o que eles chamaram lá de interface energética, que é o que no meio espírita é chamado de duplo etérico, em outros lugares é chamado de corpo vital, em algumas escolas é entendido como a primeira camada da aura, chamada até de aura da saúde. E aí tem o nosso corpo astral e tem o nosso foco mental. Eu gostei muito desses termos que eles usaram, também para mim faz muito sentido essa nomenclatura deles. E a gente pode ter bloqueios em todos esses meios de manifestação da nossa consciência, né? Assim como se a gente imaginar, por exemplo, né, que uma placa de colesterol é um bloqueio no nosso sistema físico, né? A gente pode ter um bloqueio no nosso campo de energia. E esse bloqueio ele vai afetar a gente, a princípio, no aspecto mais subjetivo, no aspecto mais emocional, no aspecto psicológico, no aspecto mental, mas dependendo da intensidade desse bloqueio, ele também pode ter consequências físicas. Ele pode provocar doenças, o que é uma visão complementar à visão de somatização, né? Doenças psicossomáticas, né? Então, quando a gente faz, é bem interessante. Quando a gente começa a tomar consciência dessa realidade para além do nosso corpo físico, é muito interessante a gente passar a ter uma rotina de higiene energética, né? Assim como a gente toma banho todo dia, né? Toma banho, escova o dente, faz a nossa higiene, a higiene do nosso corpo físico, a gente deveria fazer a higiene dos nossos corpos mais sutis. Da mesma forma, né? Virar um hábito diário. E essa é uma noção muito interessante que eles deram lá também, que assim, essa manipulação e percepção da energia, ela tem que ser uma coisa muito cotidiana, muito tranquila, até o ponto em que a gente não precisa mais dedicar um tempo do nosso dia para fazer isso. Isso vai estar já tão integrado com a nossa rotina diária
que a todo momento a gente está também atento à bioenergia e mexendo com ela. A Marisa disse, quando o outro pega a sua energia, então o outro pegar a sua energia é um dos casos, né? É um dos casos. Ou quando existe a troca de energia e você se sente péssimo, é outro caso, né? Esses são dois casos bem típicos aí. Um caso em que você pode ter uma interação com alguém que é agressivo, por exemplo, né? Você está lá no trabalho, tem alguma relação, ou numa relação afetiva mesmo, uma relação de amizade, ou entre casais mesmo, você tem uma interação com alguém que é agressivo, isso te detona inclusive energeticamente, e existem técnicas para a gente se defender energeticamente. Desde lá de trás, quando os primeiros estudiosos aí da psicologia, lá, o Freud, o Jung e depois o Reich, eles começaram a detectar e tentar classificar algumas tipologias de personalidade, algumas tipologias de comportamento humano. Um passo depois desse foi perceber que cada tipologia se manifesta de uma certa forma também com relação à energia, né? Então existem perfis que são mais psicopáticos, não o psicopata aquele que a gente está acostumado a conhecer, inclusive aí na mídia, na ficção, nas histórias aí, nos personagens, né? O psicopata, aquele que é o serial killer, aquele que não tem empatia pelo outro, aquele que não tem nenhuma vinculação moral nas suas ações. Um perfil psicopático, que é um perfil mais agressivo, ele tende a ter um comportamento de direcionar cargas de energia na direção dos outros. Ele faz uma dominação, ele busca uma dominação do outro, uma subjugação do outro, que é também energética, né? Nessa formação que eu estou fazendo, eu estou fazendo a pós intraspessoal, e essa outra formação, que é a terapia integrativa psicoenergética, a gente vê muito isso, lida com isso o tempo inteiro, e essa manipulação energética a gente vai treinando, inclusive, para ficar mais sensível, mais perceptível, mais atento a essas coisas, para conseguir lidar com isso de um jeito mais eficaz, mais eficiente. Ana, você disse como fazer essa higiene energética. Vai lá na minha bio do Instagram e clica no link lá para participar da próxima edição dos 7 dias, 7 chakras. Que lá eu dou uma jornada de 7 dias, uma jornada grátis, onde eu falo o básico sobre os chakras, e aí na sequência tem um curso, né, que eu ofereço, chamado Aura, Chakras e Bioenergia, em que a gente fala melhor dessas coisas, e aí tem algumas práticas bem interessantes. Nos 7 dias, 7 chakras já tem uma prática de harmonização áurica e limpeza, né, higiene, reequilíbrio da aura e dos chakras, enfim, como quiser chamar. Mas é uma prática bem legal. Para não deixar vocês curiosos e sem nenhuma ferramenta à mão, uma prática muito bacana que dá para fazer é, inclusive, associar aos nossos momentos de higiene do corpo físico uma prática de higiene bioenergética também. Então, como fazer isso? Quando você for tomar banho, que é uma coisa que a gente pressupõe que você faça todo dia, espero que faça todo dia, durante o banho, tentar imaginar, tentar visualizar, tentar sentir que a água do chuveiro é uma água que ela carrega uma luz branca, brilhante, uma luz que tem um caráter meio divino, uma luz que é uma luz que traz amorosidade, que traz paz, traz calma, traz lucidez, traz serenidade. Então essa luz, quando ela cai sobre o seu corpo, ela vai deixando o seu corpo luminoso, todo preenchido por dentro e por fora com essa luz brilhante. E aí ajuda muito imaginar, né, que a sua mão ela
transmite essa luz também. Então quando você está lá passando o sabonete, você está aqui deixando o seu braço todo iluminado e você está fazendo uma limpeza energética, mas tirando o que quer que possa ter ficado em você, alguma meleca energética, e jogando isso fora e deixando isso que não faz parte de você, isso que não é natural do seu sistema, que não está agregando nada, escorrer pelo ralo, né? Então essa é uma prática bem simples, é uma prática que dá para fazer todo dia, é uma prática que só isso já ajudaria muito e é tão pouca gente que faz, né? Mesmo depois que eu falo dela, mesmo depois que eu ensino essa prática, ela é super pouco incorporada na rotina diária assim, das pessoas. E é uma coisa que já ajudaria muito em termos de energia, sabe? A gente, além de tudo, é super prático, você não precisa parar, né? Por exemplo, eu vou fazer uma prática de meditação, tá? Você tem que parar tudo que você está fazendo, você tem que ir num lugar, você tem que ficar lá quietinho e tal. Essa você pode fazer durante uma outra atividade que você já está fazendo, que é tomar banho. Então, por que não aproveitar o momento do banho, que você já está lá, já está se cuidando, já é um momento de autocuidado, e ao invés de ficar lá tomando banho e pensando nas contas que tem para pagar, no trabalho que tem que resolver, no cliente chato, no uniforme do filho, na rematrícula que já tem que fazer para o ano que vem e tal, dá uma desligada disso tudo, fica ali só com você, um momento de presença, tenta exercitar esse momento de presença, respirar um pouco, e enquanto tomar banho, tomar um banho que é ao mesmo tempo uma chuveirada energética. A Roseli disse: com a prática você aprende a controlar a intensidade, a quantidade e direção durante a emissão de energia. Exatamente, a Roseli estava lá no curso também. Foi muito legal encontrar a Roseli ao vivo lá. Eu conheci a Roseli virtualmente só. Ontem foi a primeira vez que a gente se encontrou ao vivo e neste plano. E aí, conforme a gente vai ficando mais consciente disso, a gente consegue direcionar nossa energia com mais autonomia, né? Então, Ana, faz aí, depois me conta aí o que você sentiu. Faz pelo menos uns 5 dias seguidos aí para conseguir ter uma margem boa de avaliação. É difícil a gente chegar a uma conclusão com um dia só, fazer só no primeiro dia e pronto, né? Gente, falei demais. Chega por hoje? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou ver se hoje eu acerto aqui e consigo salvar essa bendita dessa live, que as outras 2 vezes que eu fiz, eu apertei o botão errado aqui e eu perdi. Eu queria ter salvado o vídeo da live no meu celular e acabei perdendo. Vamos ver se eu consigo dessa vez. É isso então. Por hoje é só. Não vamos acabar com musiquinha ou vamos acabar com musiquinha hoje? A Joyce está dizendo que sempre fez uma visualização de cachoeira enquanto passava em lugares sinistros. Sim, então, muito legal. Mas pois é, Joyce, isso daí você provavelmente, como você já conhece bastante do assunto, já estuda isso há muito tempo, pode até ser uma reação mais automática, instintiva de autodefesa energética, né? Mas isso daí você está fazendo ali no momento em que o bicho está pegando. Você já está lá num lugar que é mais sinistro, num lugar que você já está sentindo que tem umas energias mais complicadinhas lá, mas por que não fazer isso como profilaxia, né? Como autocuidado, como preparação para você ficar até mais fortalecida para quando estiver nesses momentos em que você realmente precisa se proteger, né? Fazer em casa, isso inclusive dá uma melhorada no ambiente, né? O banheiro, que já costuma ser um local de autocuidado, você potencializa isso. Inclusive eu lembrei de uma coisa que
o Cabral fala, Joyce, não sei se você já ouviu falar isso. Para quem tem medo dessas coisas, talvez não seja uma coisa muito agradável de saber, mas ele diz que o banheiro é um lugar que normalmente é bastante visitado extrafisicamente, né? É difícil a gente estar sozinho em qualquer ambiente, né? Mas que o banheiro ele é muito frequentado porque é um ambiente que inspira o cuidado. E aí tem aí entidades que estão aí desamparadas por aí, provavelmente elas vão se sentir bem acolhidas no ambiente de banheiro. Então, mais um motivo para fazer essa prática é você não só ajudar essas consciências, mas também manter o seu banheiro um lugar mais saudável, energética e consciencialmente. A loira do banheiro. Por aí, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Então lá na pós, falando sobre a psicose e essas coisas, né, a loucura e tudo mais, a gente terminou lá numa forma muito legal com uma música que então eu vou tocar ela aqui pra gente ir dormir num climinha gostoso aí. É um ambiente de catarse energética, então é um ambiente em que a energia ela tá bem intensa ali, bem disponível. Inclusive dizem que os íons da água, né, a água quente, a água do chuveiro, saindo pelos buraquinhos do chuveiro e em contato com o ar, isso tem uma liberação de íons muito grande que dá uma sensação de euforia, uma sensação de alegria, e que isso também potencializa a presença desses amiguinhos por lá. E sim, a galera gosta de ver a gente tomando banho. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Se você pensa bem, se você tivesse a capacidade de atravessar as paredes, de ver as pessoas sem que elas soubessem que estavam sendo observadas, você não ia fazer isso? Confesse. Confesse, você não faria isso? Nem uma vezinha? Nem só pra ver como é que é? Tem de tudo. E tem as pessoas que fazem isso na sacanagem mesmo, né? A pessoa morre e ela não fica mais especial. A morte não deixa ninguém bonzinho. A Ana Lima não. Ah, falou. Certeza. Você então, vixi. Exteriorizar a energia usando a água e aí cristal, planta, deixar o banheiro bem iluminado, aberto, ventilado, né? Não deixar com limo, bolor, nada disso, deixar bem higienizado, perfumado, né? Um ambiente bonito, gostoso. Isso é bem importante. Na verdade, isso é importante com todos os nossos ambientes, né? É que o banheiro a gente tende a achar que ele é um cômodo talvez com um valor menor, porque ele não é um cômodo muito de estar, né? Então vamos para a nossa musiquinha para terminar aqui. Quem conhece essa aqui, ó? Dizem que sou louco por pensar assim, mas eu sou muito louco
Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Perdi a letra de novo. Eu sou muito louco, não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz. Mas louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela companhia até aqui. Vamos ver se agora eu consigo salvar esse bendito vídeo para disponibilizar para quem não pôde estar aqui na live. Chamem seus amigos, divulguem o @DenisElias no Instagram. Se você conhece pessoas que gostam desses assuntos, gostam de uma espiritualidade que é mais rock and roll, um autoconhecimento que não é misticoide, desvinculado do cotidiano, desvinculado da vida real, vida prática, entra aí, siga no Instagram, lives toda segunda-feira às 22 horas, que é a hora que gente normal consegue ter para estudar essas coisas, esses assuntos. Essa é a minha pegada e eu quero falar para esse tipo de público, o público que quer viver no mundo e ainda assim conseguir ter uma espiritualidade bacana. Certo? Boa noite para todos, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima. Valeu!